Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com figuras da política portuguesa. Hoje estamos à conversa com o Carlos Guimarães Pinto, antigo presidente da Iniciativa Liberal, tem 37 anos e é formado em Economia pela Universidade do Porto. Muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Carlos, mais uma vez. Bom dia, Beatriz. Bom dia, João. Bem-vindo aqui. A primeira pergunta que lhe vamos fazer é o que é que o levou a juntar-se à Iniciativa Liberal? Muito bem. Essa é uma boa pergunta porque não tem uma resposta muito óbvia, ou pelo menos não tem uma resposta que as pessoas estejam à espera. Que é, a Iniciativa Liberal foi criada antes de eu me juntar, alguns meses antes, e eu defendi há muitos anos a existência de um partido liberal. Nunca tinha tido a capacidade ou juntar as pessoas suficientes para que isso fosse possível acontecer, mas a certa altura houve um grupo de pessoas que teve essa iniciativa, que teve essa vontade e lançou o partido, até contra a vontade de alguns liberais. Portanto, havia muitas discussões online, ainda o partido não era muito conhecido, só era conhecido ali numa bolha no Facebook. Havia muitas discussões online sobre se deveria haver um partido liberal ou não, e eu defendia muito esse grupo de pessoas que tinha tido a iniciativa de criar um partido, mesmo contra algumas pessoas mais próximas de mim que achavam que não devia existir um partido, liberais, e passámos alguns meses nisso. O partido teve ali uns primeiros meses um pouco complicados, depois houve uma questão que levou à admissão do primeiro presidente do partido, e acho que um bocadinho pela minha defesa intransigente da existência do partido e por tudo aquilo que vinha fazendo na defesa dos ideais liberais, alguém veio ter comigo, ainda eu não era membro do partido, convidar-me para ser presidente do partido, para suceder ao primeiro presidente do partido. E eu juntei-me na altura para me candidatar a presidente do partido. Sabia que como presidente poderia ter uma influência muito grande para que o partido fosse na direção que eu achava que deveria ir. Havia coisas antes de eu entrar que eu não concordava tanto e por isso nunca me tinha juntado, mas era suficientemente bom para defender aquilo em público, e sabia que como presidente aquilo que já era suficientemente bom poderia ajudar a tornar um pouco melhor, e então obviamente tornei-me membro. Não podia ser presidente sem me tornar membro do partido, e foi por isso que me juntei. A pergunta de porquê ser liberal, então, essa era uma resposta ainda mais longa, mas o motivo para me ter juntado ao partido foi esse. Eu, obviamente, já era liberal há muitos anos antes disso. Okay, obrigada. Depois, mais à frente, faremos uma pergunta relacionada também com mitologia, com autores, etc. O Carlos é diretor executivo do Instituto Mais Liberdade e é um dos fundadores. Normalmente a gente já é conhecido relativamente, mas há muita gente que desconhece o objetivo deste Instituto. O que é que pretende trazer de novo à sociedade portuguesa e quais são os seus principais objetivos? Muito bem. O Instituto Mais Liberdade tem muitos objetivos. O primeiro é a divulgação das ideias por trás da democracia liberal. A economia de mercado, a separação de instituições, a própria democracia. Portanto, divulgar tudo o que estes valores têm feito pela sociedade ocidental e tudo aquilo que podem fazer ainda mais pelo país no futuro. Esse é um dos principais objetivos. Depois também tem um objetivo mais didático, nomeadamente focado muito na literacia económica e financeira, que é um dos problemas do país, e nós consideramos que se as pessoas tiverem mais literacia económica e financeira, não só melhoram a sua própria vida pessoal, como serão capazes de tomar melhores decisões políticas e de escrutinar melhor as decisões dos políticos. E para uma democracia liberal ser sólida,
para ter capacidade de criar bons líderes, é preciso que a própria população tenha essa capacidade de escrutínio, e essa capacidade de escrutínio não se obtém sem ter conhecimento para que a capacidade de escrutínio seja feita. Portanto, muito do nosso objetivo também é disponibilizar dados, disponibilizar formação para que as pessoas tenham acesso a melhor informação e melhor formação para serem capazes, por um lado, de tomar decisões com os dados todos e tomar decisões também com uma capacidade de raciocínio lógico e de conhecimento para que essas decisões estejam mais próximas das corretas. Se há quem acredita, como eu acredito, que a democracia liberal é o melhor dos sistemas políticos, que a economia de mercado é o melhor dos sistemas económicos, sabe, ou pelo menos sente, que se as pessoas tiverem mais e melhor informação, é por estes caminhos que irão seguir. Portanto, muito do nosso trabalho também é nesse sentido, de dar mais informação, mais formação, que as pessoas podem usar para ir em qualquer caminho. Claro que eu, pessoalmente, acredito, como alguém que acredita nos méritos da democracia liberal e da economia de mercado, que se as pessoas tiverem mais informação, irão tender por estes dois caminhos. Ok, obrigada. Agora, a tal questão mais relacionada com ideologia, qual foi o autor ou o ideólogo que mais influenciou a sua ideologia e esta sua paixão pelo liberalismo, e porquê? Eu confesso que não há um autor muito específico, até porque tendo a não endeusar pessoas ou autores ou o que quer que seja, acho que qualquer um deles acaba por ser bastante incompleto, porque todos nós temos os nossos limites humanos. Por mais geniais que as pessoas sejam, há pessoas e há autores muito geniais, por mais que o sejam, nenhum consegue ter uma visão completa sobre a realidade e mesmo realidades parciais como são a economia ou a política. Portanto, um autor dificilmente poderia dizer. Há um conjunto de autores que eu poderia falar em John Locke, em Friedman e em Hayek. Se calhar o conjunto dos três conseguiria montar aqui uma estrutura ideológica mais ou menos decente, mas há muitos outros que cada um deles teve o seu contributo. Mrs. Buchanan, que faleceu aqui há pouco tempo, há alguns anos. Portanto, todos esses que foram capazes de, em áreas muito específicas, adicionar algo àquilo que eu penso, seriam estes. Ok, obrigada. Obrigado. O Carlos referiu Hayek como um dos economistas que o influenciou. Na sua biografia do Instagram tem uma frase dele que diz que todo liberal é um agitador. E eu perguntava-lhe o que é que esta frase significa no fundo e de que forma é que o Carlos é um agitador. Nós temos que perceber, portanto, aquelas que são as origens do liberalismo, sem querer dar a uma só pessoa essa responsabilidade. Podemos falar daquilo que aconteceu com John Locke, que apareceu num momento, numa sociedade estratificada, em que corporativa, e de um momento para o outro ele aparece com uma ideia radical, que é: as pessoas nascem todas iguais. Nós hoje achamos que essa ideia não é radical, que é uma coisa normal, que a igualdade perante a lei é uma coisa básica, mas quando John Locke apareceu com esta ideia, estamos a falar do século XVII, era uma ideia efetivamente radical, tanto que os dois primeiros livros que ele escreveu-os sob anonimato, porque esta ideia da tolerância em relação a todas as religiões, de nascermos todos iguais, era radical. E desde aí o liberalismo vem tendo sempre uma intervenção radical em todas as sociedades onde vem. Apesar de hoje ser a ideologia vencedora, de certa forma, nas sociedades desenvolvidas, os liberais trazem sempre uma visão de agitação, onde se introduzem, onde estão presentes,
quer seja pelos direitos das pessoas, quer seja na economia. Portanto, nós não chegamos ainda a um ponto em que o liberalismo esteja de tal forma consolidado nas sociedades desenvolvidas, e muito menos em Portugal, que um liberal não seja um agitador. Um liberal acaba por ser sempre um agitador, porque infelizmente a tendência, apesar do liberalismo ter vindo a conquistar com passos fortes as sociedades desenvolvidas, a tendência é sempre para nos afastarmos do liberalismo. Há sempre a tendência na economia a que o Estado tome conta, e as pessoas sentem muito essa vontade de que o Estado tome conta e seja responsável pelo bem-estar das pessoas. Portanto, há sempre essa tendência permanente de vamos deixar que o Estado domine a economia, que o Estado nos garanta o bem-estar, mesmo que no final não seja ele. Portanto, há sempre essa tendência iliberal, e há sempre uma tendência iliberal de muitas partes no controle dos comportamentos. E isso acontece de vários lados políticos, desde os movimentos mais religiosos, conservadores, aos próprios movimentos mais a cancel culture e por aí fora, que tendem a querer também controlar os comportamentos, a forma de pensar dos indivíduos. Portanto, o iliberalismo é algo quase instintivo nas pessoas, tanto no socialismo como em termos a vontade de controlar as pessoas, seja na economia, seja nos comportamentos, é algo que existe de forma permanente. Portanto, os liberais aparecem sempre como uns agitadores que querem reverter isso, que querem dizer vocês não me controlam. E ao dizerem vocês não me controlam, estão a agitar um consenso que existe em várias áreas políticas, que é o Estado ou a sociedade tem que controlar o indivíduo. E por isso sim, o indivíduo, um liberal será sempre um agitador. Considera então, portanto, que, por exemplo, a criação do Partido da Iniciativa Liberal foi uma forma de agitar o sistema político, e seja essa parte o seu papel como liberal nesse aspecto? Foi sem dúvida. Aliás, era uma das poucas críticas que eu fazia nos meses iniciais do partido, que não era suficientemente agitador, que estava demasiado parecido com os partidos, ideologicamente, com os partidos que já existiam, e era importante que se marcasse pela diferença. Ou seja, que fosse um defensor acérrimo da economia de mercado, que fosse um defensor acérrimo das liberdades individuais, que fosse capaz de juntar tudo isso e comunicá-lo de uma forma irreverente e de forma que as pessoas notassem, de forma que as pessoas se identificassem, as pessoas que estavam um bocadinho fartas deste sistema, deste controlo que a sociedade tenta ter sobre o indivíduo, que vissem e se refletissem ali. E tudo aquilo que foi feito foi um bocadinho nesse sentido, quer dizer, todos aqueles fatores estéticos, como a comunicação online, a comunicação nos outdoors e por aí, foi muito nesse sentido. Vamos romper com aquilo que existe, vamos romper com este consenso dos outdoors feíssimos, que ninguém gosta. Eu detestava outdoors, eu achava que devia haver imposições grandes a não espetarem aquelas caras feias em todas as rotundas. Ainda hoje acho aquilo terrível, acho que cartazes com a cara não sei quanto, acho terrível, acho que é uma invasão da nossa privacidade e do espaço público. Por isso é que nós quase não tivemos cartazes com caras, se vocês não se lembrarem disso, pelo menos até às legislativas, os cartazes praticamente não tinham caras, eram sempre sobre ideias, e tinham um fator estético que pelo menos fazia com que aquilo não parecesse uma invasão tão grande do espaço público. E tudo aquilo que fizemos nas nossas ideias, na nossa a comunicação, vinha muito nesse sentido. Vamos romper com aquilo que está errado. Ok, obrigada. No início do ano, o Carlos disse que falta um líder carismático à direita portuguesa. Quem é que, na sua opinião, poderia ocupar esse cargo, esse papel de líder carismático na direita portuguesa?
Não sei, faltam pessoas. Eu quando me perguntam isso, perguntam-me sempre. Essa declaração foi mais uma resposta a uma pergunta, quer dizer, falta, eu acho que falta, porque neste momento nenhum deles é. Acho que os dois líderes, estou a falar no centro-direita, é claro, Rui Rio e o Francisco Rodrigues Santos não têm esse carisma, terão outras qualidades, certamente, mas não têm esse carisma, e sem esse carisma não irão conseguir, certamente, regressar ao poder. Não há muitas pessoas, muitas vezes até o carisma ganha-se com o poder. É preciso ter poder para ganhar esse carisma, ou pelo menos estar na liderança para ter esse poder. Rui Rio já está há bastante tempo na liderança do partido e não conseguiu adquirir esse tipo de carisma. O Francisco Rodrigues Santos está há menos tempo, mas também não tem parecido como alguém que consegue obter esse carisma. Haverá pessoas capazes de liderar essa área política. Não sei se Pedro Passos Coelho estaria disponível para voltar. Se estivesse, poderia ser ele. Mas acho que essa área política não deve estar tão dependente de uma só pessoa, ou seja, não deve estar dependente desse tipo de sebastianismo. Até acho que é empobrecedor para a própria área política estar dependente desse tipo de sebastianismo. Acho que devem ser capazes de também criar, independentemente do regresso ou não de Pedro Passos Coelho. Se ele não regressar, tem que haver uma solução. Aquela área política tem que encontrar uma solução, como encontrou no passado. Ok. Falou aí na questão do PSD. No CDS há alguém que o Carlos acha que também seria um líder mais carismático? Eu acho que o CDS está numa situação muito complicada neste momento. Não sei se encontrará alguém com essa capacidade e que também seja capaz de unir o partido. Nós olhamos para o CDS e eles sempre se disseram o espaço para todas as direitas e não sei o quê. A verdade é que o CDS tem um problema de posicionamento neste momento. Não pode ser aquele partido ultraconservador porque já existe um partido a ocupar esse espaço. Não pode ser um partido liberal porque já existe um partido melhor a ocupar esse espaço. Não consegue ser o lugar de encontro de todas as direitas sem grande ideologia, porque, de certa forma, o PSD também já ocupa esse espaço e é maior. Portanto, tem, acima de tudo, um problema de identidade neste momento. E um problema de identidade que era esperado e que eu já dizia há muito tempo aos meus amigos do CDS, que é os liberais e aqueles ultraconservadores, até muitos saudosistas que andavam por lá, não encaixam no mesmo partido. Eles andaram-se ali a tolerar durante algum tempo porque tinham eventualmente um líder forte, porque havia cargos para distribuir por todos, mas não faz sentido, até para o público que tem, andarem ali a tolerar estar num partido desse género. E o mesmo, imagino, que aconteça com os ultraconservadores. Por isso é que eles têm aqueles problemas todos com as passadeiras arco-íris e não sei o quê, porque não estavam bem num partido que tivesse liberais. Não fazia muito sentido. Era ali uma colagem que não fazia muito sentido, e hoje o CDS sofre com isso, que é que identidade é que nós vamos ter. E eu acho que há uma identidade que o CDS pode ter, que é infeliz para mim, que não é a minha ideologia, mas acho que neste momento, já existindo um partido liberal, já existindo um partido de direita radical, se calhar aquilo que o país precisa é de um partido conservador decente, conservador na área democrática e por aí fora. Agora, a questão é, esse espaço político dos conservadores moderados na área democrática tem eleitores? Não sei. É que se calhar
aquilo que temos visto ultimamente é que não me parece ter muitos. Portanto, não vejo o problema do CDS como sendo um problema de líder ou de pessoa, mas primeiro um problema de identidade. Sim, o próprio, como o Carlos referiu, o próprio Francisco Rodrigues dos Santos, ele é conservador moderado, é democrata cristão, que será isso, portanto, que o Carlos acha que poderia ser o CDS na sua identidade. Assim, se calhar em termos ideológicos, o Francisco Rodrigues dos Santos até está onde o CDS tem espaço para estar. E foi um líder com sucesso da JP, portanto, à partida tem ali a pessoa com as ideias para a identidade que o CDS pode ter neste momento em que se encaixa. O CDS não pode ser um partido liberal porque vai parecer sempre uma cópia da IEL, portanto não faz muito sentido. Uns vão para o Chega, outros vão para a IEL no CDS. Não pode ser um partido de direita radical porque tem lá o Chega, não pode ser um partido de guarda-chuva porque já existe o PSD, portanto o único espaço que terá ali é o dos conservadores, moderados e por aí. E se calhar o Chicão, o Francisco Rodrigues Santos encaixa-se nessa posição. Não sei, mais uma vez, se existe eleitorado ou se existe massa crítica para existir um partido com essa dimensão. Claramente, o que as sondagens indicam é que com o Francisco Rodrigues Santos não me parece ser esse o caso. Veremos se com outra pessoa, sei lá, como a Cecília Meirelles ou algo desse género, se poderia eventualmente haver mais capacidade para isso. Obrigada. Obrigado. Agora mudando aqui um bocado de tema, o Carlos, e assim como a Iniciativa Liberal, defende ativamente a legalização da venda de drogas leves, como é o caso da marijuana, que continua ilegal em Portugal, apesar de, tal como o Carlos ter tweetou aqui há pouco tempo, com 5 anos na esquerda no poder, a verdade é que continua ilegal. E de que forma é que o Carlos acha que esta legalização teria benefícios para as pessoas, para a economia, e como é que reage às principais críticas dos opositores desta medida? Assim, só há um bom motivo para restringir a liberdade de alguém, que é quando essa liberdade interfere com a liberdade de terceiros. Nós podemos argumentar, no caso de algumas drogas pesadas, que a liberdade de consumir essas drogas pesadas pode interferir com a liberdade, com a segurança de terceiros. Se esse tipo de consumo levar a perigos em relação a terceiros. Isso não acontece no caso das drogas leves. Ou seja, eventualmente terá alguns efeitos prejudiciais sobre o próprio, precisamente de consumir demais e de longo prazo, mas nós, como uma sociedade madura que respeita a liberdade de todos, já nos habituamos a viver com deixar as pessoas tomarem as suas próprias decisões que só elas dizem respeito e cujas consequências só elas as afetam. Por isso é que nós somos, aliás, um dos países da Europa em que a venda de álcool, em que o consumo e a venda de álcool é mais livre. Algo que tem consequências, que nós sabemos que tem consequências para as pessoas. Muitas pessoas morrem mais cedo do que morreriam se não bebessem álcool, tem consequências na vida das pessoas, na socialização das pessoas, mas nós aprendemos a que são consequências que as pessoas aprendem a viver. Cuidamos das pessoas doentes, cuidamos dos alcoólicos, temos essa capacidade, mas deixamos as pessoas tomar essa decisão. E em relação à marihuana é exatamente a mesma coisa. Tem consequências, pode ter consequências de curto, longo prazo para as pessoas que consomem. Sim, pode ter consequências, mas cada um faz a sua avaliação em relação ao benefício que retira desse consumo, em relação às consequências que são conhecidas por todos, que toda a gente sabe, toda a gente cresce a ver pessoas com problemas de álcool e sabe o que acontece com os problemas de álcool, as consequências que aquilo tem, e há pessoas que mesmo assim optam por beber. Muitas pessoas, aliás, consomem e consumiriam marihuana como consomem álcool de forma moderada,
socialmente, só pelo prazer que têm em consumir aquilo. Eu acho que devemos dar essa opção às pessoas. Acho que não cabe no papel do Estado impedir as pessoas de fazerem algo que só se lhes diz respeito, independentemente das consequências. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem efetivamente consequências. Quer dizer, uma pessoa que veja televisão o dia todo engorda, tem mais capacidade, tem mais probabilidade de apanhar um AVC, de morrer mais cedo, de ter problemas de coluna. Não podemos estar a coordenar, a mandar nas pessoas, obrigá-las a ter todos os comportamentos que nós queremos, e esse é um comportamento muito claro. Em relação à legalização, eu acho que é efetivamente alguma hipocrisia isso não acontecer, precisamente porque tem sido defendido há muitos anos pela esquerda. Acho que até, de certa forma, parece uma bandeira que gostam mais de agitar para ir buscar votos do que propriamente de aprovar. Porque no momento em que aprovarem, deixam de poder usar esta bandeira para ir buscar votos, portanto não, parece que às vezes não tem grande interesse em efetivamente que isto seja resolvido. Tanto é assim que estão no poder há mais de 5 anos e mesmo assim não conseguem. Dito isto, eu acho que vai acontecer em breve, e o melhor indicador para perceber que isto vai acontecer em breve é o número de plantações que já foram legalizadas por aí, quase todas para exportação, quase todas de pessoas próximas do regime. Isto normalmente, infelizmente, estamos em Portugal e as pessoas próximas do regime conseguem sempre a ter tudo um bocadinho antes, e quando, no dia em que se legalizar as drogas leves, já vai haver suficiente produção para alimentar o mercado pelas pessoas que são insiders do sistema e que já se foram preparando para isso. Ok, obrigada. Desde 2019, desde que deixou a liderança do partido, o Carlos não ocupa nenhum cargo político, e a nossa pergunta é se pretende voltar à vida política ativa ou se deixa essa hipótese de lado. Eu neste momento tenho uma espécie de um projeto político, não é? O Instituto Mais Liberdade tem essa componente, que veio de forma inesperada. Eu estava para voltar à consultoria, até já tinha contrato assinado para regressar a esse trabalho, e depois um bocadinho do nada apareceu esta oportunidade, algo enquanto a mim já fazia falta há muitos anos no país. Não tenho planos para voltar neste momento à vida partidária ativa. Não tenho esse tipo de planos, até porque o meu partido tem um bom presidente. Não faria sentido para mim regressar noutra posição, portanto acho que não faz muito sentido, mas eu gosto muito de missões. Eu gosto mais do que posições ou de cargos, eu gosto de missões. Quando aceitei ser presidente da Iniciativa Liberal, foi uma missão, quer dizer, está ali um partido em crise, que teve uma grave crise antes de eu me juntar. Alguns já diziam que deviam fechar o partido, quer dizer, poucos meses depois de ter sido criado. Estávamos ali a 1 ano de ter 2 eleições, aliás, a 7 meses da primeira. Isso para mim é um desafio giro. Foi um desafio interessante, quer dizer, tem que o Partido Liberal representa as minhas ideias, estamos a poucos meses da eleições, somos menos conhecidos do que o PURP. Nós, a primeira sondagem que tivemos acesso foi uma sondagem interna de outro partido, colocou-nos em último de todos os partidos que existiam naquela altura, atrás do PURP, atrás de Nós Cidadãos, atrás do POU, portanto, último. E foi um desafio interessante para se ter uma missão para mim, que era liberal, garantir que a Iniciativa Liberal passava bem por aquelas 2 primeiras eleições. O Instituto Mais Liberdade também é uma missão, portanto, começar algo do zero e construir algo que faz há muito tempo falta ao país, que é um think tank liberal. E é mais isso que me entusiasma do que propriamente cargos muito específicos. Se no futuro houver outra missão que ajude a divulgar estas ideias, que ajude a que estas ideias se concretizem, e que ajudem o país, desde que possa, desde que não me custe muito, estarei certamente disponível para isso. Então, tendo em conta que
o Carlos não tem assim tanto interesse em cargos específicos, não se vê, por exemplo, num dia, nas próximas legislativas, ser deputado, por exemplo, pela Iniciativa Liberal? Eu já disse algumas vezes que estou disponível para essa posição. Aliás, é única. Há duas posições em termos executivos para as quais eu me via. Eu, obviamente, não me quis candidatar às autárquicas nem às presidenciais, não achei que tivesse perfil para nenhum desses cargos. Eu gosto de levar as coisas e tentar implementar as coisas para que possam efetivamente ser feitas. E via-me no cargo de deputado, via-me no executivo. Acho que são os dois cargos onde eu poderia trazer algum valor acrescentado, mas, mais uma vez, tem que haver um objetivo, não é o cargo por si só, ou seja, não é ser deputado é giro, depois chego ao jantar de família e digo, olha, eu sou deputado. Isso para mim é muito fraco. Temos que perceber qual é que será o objetivo de fazer isso. Ou seja, vou para aquele cargo durante não sei quantos anos e durante esses anos qual é o objetivo, qual é o patamar que queremos chegar. Quando fui para presidente da Iniciativa Liberal havia um objetivo, que era tornar o partido num partido de Assembleia da República. Esse objetivo foi atingido. Quando me apresentaram, quando falamos do Instituto Mais Liberdade, o objetivo também era fazer um think tank liberal que pensasse as ideias, que contribuísse para a literacia económica e financeira, que estivesse estabelecido. Eu não saio do Instituto sem que isto seja uma coisa estabelecida e qualquer pessoa olhe para isto e diga isto vai ficar aqui durante muitos anos. Portugal precisa de algo assim. E a próxima missão que tiver, se é que vou ter alguma, também tem que ter um objetivo muito, muito claro. Eu acho que a próxima tem que ser, efetivamente, a implementar algumas destas medidas, algumas destas ideias que andamos aqui a divulgar há tantos anos. E provavelmente essa será a minha próxima missão. Obrigada. Obrigado. O Carlos trabalhou como consultor financeiro, ou conseguimos apurar em mais de 20 países. E de que forma, a próxima pergunta vinha de encontro a isso, e gostaria de lhe perguntar de que forma é que o seu trabalho como consultor afetou a forma como percepciona o mundo e se afetou de alguma forma as suas convicções e ideias políticas ou não. Eu, quando comecei o meu trabalho como consultor, já era bastante liberal pelas leituras que tinha tido durante a universidade, por aí fora. Mas houve coisas que consolidei durante aquele período. Houve aspectos técnicos, ou seja, como consultora aprende-se um conjunto de coisas, aprende-se a importância da comunicação das ideias, que além de ter as ideias é preciso saber comunicá-las bem para que essas ideias tenham consequência. Isso viu-se um bocadinho no partido, aliás, ainda hoje os quadros que o partido apresenta seguem a lógica que eu sugeri ainda antes de ser líder do partido, que é o título em cima, depois a identificação, tudo muito direto, ou seja, esse foco na comunicação aprendi muito na consultoria, a capacidade de analisar dados antes de tirar conclusões. Também acho que é muito importante sermos capazes para transmitir uma ideia, levar as pessoas a essa ideia em vez de querer impor a ideia de cima para baixo, ou seja, se apresentarmos dados às pessoas e as pessoas tirarem a conclusão por si próprias, chegarem elas mesmas às conclusões, essas ideias ficam muito mais solidificadas do que simplesmente se apresentarmos as propostas sem as pessoas saberem de onde vêm e porque é que as apresentamos. Portanto, houve ali uma questão mais técnica de aprendizagem que veio da consultoria. Uma questão algo mais ideológico, que me reforçou, se calhar, o aspecto mais humanista, que tem a ver com a questão das viagens. Pronto, como disseste, eu trabalhei em mais de 20 países, quase todos nos países menos desenvolvidos, portanto, trabalhei muito em África, na Ásia, no Médio Oriente, e trabalhei nesses tais 20 países, mas
mas enquanto trabalhava lá também, obviamente, aproveitava para viajar e hoje tenho 70 países em que estive, e aquilo que aprendi com isso foram duas coisas. Primeira é quando se vai e quando se convive com pessoas de nacionalidades e religiões e culturas muito diferentes, aquilo que se começa a absorver não são as diferenças, são aquilo que é igual entre todos. E é um conjunto de valores, de necessidades que são iguais, seja num alemão, num nigeriano, num filipino, que são exatamente as mesmas. E é isso que nos identifica, que nos define como seres humanos. Ou seja, tudo aquilo que está para lá do layer da cultura, da religião, tudo aquilo que nós somos exatamente iguais, é aquilo que nos define instintivamente como seres humanos. E perceber isso é muito importante para saber como estabelecer relações, como convencer, como falar com as pessoas e, acima de tudo, para perceber o que é que as pessoas realmente necessitam na sua vida. Houve esse aspecto e houve outro aspecto que ainda hoje tenho imensas discussões, principalmente com pessoas que estão mais focadas na realidade portuguesa e que estudam mais história e sociologia por aí fora, que é as pessoas são mais iguais do que parecem. Eu durante a minha vida de consultor, fazia consultoria financeira, mas também de marketing e operações. Era muito comum chegar ao meu cliente, sei lá, no Sudão, onde trabalhei muito tempo, gostei muito daquilo, dizer, olha, a vossa empresa está desta forma, nós temos aqui um modelo de organização que vimos na Suécia, na Alemanha, e funcionou em todo lado. E a resposta que tinha sempre nesses países mas são países diferentes, aqui a cultura, a religião, não sei o que, isto é diferente, não pode funcionar assim, meritocracia, não sei o que, a responsabilidade de reuniões às 9 da manhã, isso aqui não funciona, não sei o que. Surpreendentemente funcionava. E isso faz-me pensar muito na questão política, porque há ideias que funcionaram muito bem, ideias políticas que funcionaram muito bem noutros países. E sempre que eu falo, mas nós temos que importar essas ideias, funcionaram bem, têm provas dadas, vamos importá-las. E a resposta que tenho sempre é a mesma que me davam os sudaneses, os filipinos, os uzbeques, os sul-africanos, que isso neste país não vai funcionar, isto é diferente aqui. Não funciona, se funcionam os outros todos, nós somos todos seres humanos, temos todos o mesmo sangue, vai funcionar. E eu acredito que somos capazes de funcionar, que a nossa cultura, que aquilo que herdamos da nossa história não nos impede que algumas coisas funcionem cá. Tanto é assim que nós olhamos para a Europa de Leste. A Europa de Leste esteve dezenas de anos num regime comunista muito estatizado e no espaço de 10 ou 20 anos transformaram aquilo completamente. Portanto, a história não é determinística, a cultura também não tem que ser determinística. Nós temos que ser capazes de aplicar as melhores formas, coisas que sabemos que resultou no nosso país. E isso aprendi um bocadinho. Acho que o cosmopolitanismo ajuda a aprender isso, a aprender que os seres humanos são mais iguais do que diferentes entre si e que, ao serem mais iguais do que diferentes, é possível, com as devidas cautelas, com a devida velocidade, com a devida adaptação, importar modelos que funcionam para o nosso próprio país. Okay. Passando agora para a questão das autárquicas, que vão ser já daqui a uns meses, qual é que, na opinião do Carlos, seria o melhor e o pior cenário para a iniciativa liberal? Dentro dos possíveis, claro. Eu sou conhecido por ser, em geral, pessimista, que é um mecanismo de defesa que eu tenho para nunca ficar desiludido com as coisas e para ficar sempre muito feliz com os resultados. Tendencialmente, as eleições autárquicas tendem a ser complicadas para os partidos pequenos. E quando digo partidos pequenos, é os partidos fora do PSD e o PS, e excluindo o PCP, porque apesar de ser um partido pequeno,
é grande em pequenos territórios, ou seja, o PCP é grande no Alentejo, quase não existe no resto do país, e nos subúrbios de Lisboa, mas quase não existe no resto, e aí consegue ser grande, pronto. Mas tirando estas 3 circunstâncias, historicamente é muito difícil, e foi sempre muito difícil para o Bloco de Esquerda, para o CDS, para o PAN, as eleições autárquicas, porque muitas vezes existe muito mais voto útil, porque implica conhecer-se a pessoa em quem se está a votar, o próprio sistema eleitoral apela muito a que as pessoas votem mais nos partidos grandes nessas eleições, portanto vai ser complicado. Acho que o resultado das autárquicas não vai refletir as intenções de voto a nível nacional, e as pessoas têm que estar preparadas para essa realidade. Dito isto, o que é que vai sair de positivo dali? Vai sair positivo porque se vão criar quadros políticos locais, vai haver deputados de assembleias municipais que vão ser eleitos, certamente, eventualmente alguns vereadores. É possível que aqui e ali, com alguns bons resultados em Lisboa, outros sítios por aí, que haja alguns vereadores que sejam eleitos, mesmo quadros nas juntas de freguesia, o que vai dar algum arcabouço político à iniciativa liberal, que pode ser útil para o futuro, para as autárquicas daqui a 4 anos, mas também para as legislativas e para todas as eleições que virão daí. Vai dar, acima de tudo, dimensão regional à iniciativa liberal, algo que, honestamente, ainda hoje sofre. Foi uma das coisas que eu não consegui fazer naquele ano, foi dar esse tipo de dimensão fora dos principais distritos do país, e acho que as eleições autárquicas, tanto pela campanha como depois pelos resultados, irão trazer essa dimensão adicional ao partido. Obrigada. Obrigado. Passamos agora para a última pergunta que costumamos fazer a quase todos os convidados das nossas entrevistas, que é o que gosta mais do seu trabalho. E, portanto, aqui deixa a sua escolha o que define como trabalho. Pode ser o seu trabalho como consultor financeiro, o seu trabalho que teve como presidente do Incentivo Liberal ou como diretor executivo do Instituto Mais Liberdade. O que é que o move nesse aspecto? Isto é muito interessante, porque eu tive imensos trabalhos e bastante diferentes entre si. Eu fui árbitro de futebol, fui consultor, depois estive no partido, fui académico, ainda sou de certa forma, e agora presidente de um think tank. Há uma coisa que eu gosto em tudo isto, se calhar não tão aplicado no caso do árbitro de futebol, mas que é a capacidade de comunicar ideias. Eu acho que convencer outras pessoas é um dos desafios intelectuais mais interessantes que alguém pode ter, até porque estamos num mundo em que as pessoas se focam muito naquilo que já acreditam e naquilo que já sabem, e envolvem-se em discussões, e as discussões ainda as fazem entrincheirar mais. Portanto, quanto mais discutem, mais focados nas suas ideias ficam, e é um desafio muito interessante, não só ter as ideias, mas ter a capacidade de as comunicar e convencer outras pessoas. Isso foi importante como consultor, quando tinha que ir para a Arábia Saudita ou para o Sudão ou para o Cazaquistão, convencer pessoas de que tinham que importar modelos de gestão de outros países. No partido, quando tive que convencer muitas pessoas que eram liberais e não sabiam, e no Instituto agora, quando temos que convencer as pessoas a conhecer a economia de mercado, perceber os benefícios que trazem para elas, da literacia económica, da literacia financeira. Tudo isso é um desafio intelectual muito estimulante, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente académicos, que sabem imenso daquilo que leem imensos livros, têm imenso conhecimento,
mas não têm capacidade de passar esse conhecimento para os outros e, acima de tudo, passar a lógica por trás desse conhecimento. E a parte da comunicação das ideias é uma das coisas que ainda hoje estou a ajustar e que estou sempre a aprender, e é certamente a parte intelectualmente mais estimulante, ainda mais do que aprender. Hoje, o meu trabalho ainda é aprender, portanto é uma das partes boas de estar no Instituto, é que parte do meu trabalho é aprender, e essa parte é intelectualmente estimulante, mas a parte de passar aquilo que aprendemos, conseguir comunicá-lo de forma a que outras pessoas tenham vontade de aprender e que também aprendam isso, é a parte certamente mais intelectualmente estimulante daquilo que eu faço. Ok, obrigada. Obrigado, eu. Vamos finalizar agora a entrevista. Mais uma vez queríamos agradecer ter estado aqui connosco hoje e pronto, enviaríamos o link para depois partilhar. Fantástico. Muito obrigado eu pelo convite. E muito boa sorte para o vosso programa. Isto sai semanalmente, não é? Não, infelizmente nós não nos podemos dar hoje. Semanalmente, nós fazemos sempre que temos convidados. Fantástico. É um bocado complicado arranjar convidados, mas... Todas as semanas, pois é. Eu sei bem disso. Muito obrigado a todos os que assistiram.